Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e no vídeo de hoje a gente vai ter o nosso primeiro vídeo sobre escanteios. Vamos analisar as estatísticas de escanteios no Campeonato Brasileiro de Futebol. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e segue comigo nesse vídeo. Então vamos lá. No nosso vídeo de hoje a gente vai utilizar uma base de dados que eu disponibilizei lá no nosso GitHub, essa base aqui, Banco Brasil. Aqui a gente tem um banco de dados que está disponível para vocês para download, que tem dados do Campeonato Brasileiro desde 2011 até 2021, até a temporada passada. E vai ser essa base de dados que a gente vai utilizar hoje. Então vamos lá, vamos importar as nossas bibliotecas e importar o nosso data frame. As bibliotecas que eu vou importar vai ser somente o Pandas e o Warn Ignore. Vou importar o meu data frame, que simplesmente eu estou pegando esse link aqui, é só clicar com o botão direito, copiar o endereço do link. Vou deixar esse link na descrição, o link do GitHub e o link direto para essa base de dados. Se a gente der um df aqui, a gente pode ver a nossa base. Então é uma base bem completa, né, que tem 8.354 jogos e tem 155 colunas com informações diversas. Para a gente saber quais são essas informações, a gente pode dar um columns to list, df columns to list, e aqui a gente tem a lista de coisas que a gente tem dentro dessa base. Então tem o ID da partida, data, hora, país, a liga, temporada, rodada, os nomes dos times, a quantidade de gols marcadas no primeiro tempo, no segundo tempo, os minutos dos gols. E aí vem vários dados do primeiro tempo, como posse de bola, chutes, tentativa de gol, chutes ao gol, chutes fora do gol, chutes bloqueados, faltas, escanteios, bola salva pelos goleiros, cartão vermelho, amarelo, faltas, passes completos, ataques perigosos, ataques perigosos. E aí a gente já vai para o FT, onde a gente tem essas mesmas informações para o FT. A gente tem também a book, na casa de aposta, onde foi pego essa informação. Aqui a gente tem as odds do Match Odds, ou Moneyline, tanto para o HT quanto para o FT. As odds do over, todos os overs, sejam os overs 0,5, 1,5, 2,5, quanto os overs asiáticos, tanto para o HT quanto para o FT. E a gente tem também as odds do Correct Score e a odd do BTTS sim e BTTS não. É uma base de dados bem completa e a gente vai ver que ela inicia em 2011 e vai até 2021. Essa base de dados ela foi gentilmente cedida pelo nosso colega Eduardo Lemos, um cara que manja demais de web scraping. E se vocês tiverem necessidade de fazer web scraping de alguma liga, é só entrar em contato com ele lá no nosso grupo do Telegram. Então eu vou apagar essa célula aqui e vamos selecionar apenas algumas informações. Quais são as informações que eu vou selecionar? País, liga, temporada, os nomes dos times. Também vou selecionar os escanteios no HT, tanto do time mandante quanto do time visitante. E escanteios do FT, tanto do time mandante quanto do time visitante. Vamos executar. E aí a gente vai ver que a gente tem jogos tanto da Série B quanto da Série A, desde 2011 até 2021. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer um primeiro filtro. O primeiro filtro vai ser o quê? Dentre as duas ligas que a gente tem aí, eu vou pegar apenas a Série A. E dentre as temporadas que a gente tem aí, eu vou pegar apenas a temporada 2021. Então tá aí, ó. Peguei apenas a Série A, apenas a temporada de 2021. E aqui a gente tem os dados dos escanteios. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou renomear as colunas, né? Só para ficar bonitinho. E vou ajustar o índice para ele ficar do primeiro jogo até o jogo 379. Então temos aí, alguns jogos não tinham informações de escanteios. Então na hora que a gente fez o drop NA, eles foram deletados. Então ficamos com 371 jogos da temporada passada, tá certo? Então vamos agora para a nossa análise. Separei em duas análises, a análise dos escanteios no HT e a análise dos escanteios no FT. O código é o mesmo, só muda HT para FT. Então o que é que eu vou fazer? Vou criar um data frame chamado df HT,
onde eu vou pegar os nomes dos times e a quantidade de cantos marcados por cada time. Vou somar a quantidade de cantos marcado pelo time mandante com a quantidade de cantos marcado pelo time visitante e vou criar uma coluna chamada HT canto total. Depois, vou calcular a média de cantos marcados pelo time mandante. Muito simples, é só a gente agrupar pelo time mandante. A coluna que eu quero calcular a média é HT cantos do time mandante. Vou utilizar o comando rolling para a gente calcular a média móvel de 5 períodos. O mínimo período que ele vai calcular é 1. Esse comando aqui é o comando que ele vai calcular a média. Então, vou calcular a média de cantos marcados pelo time mandante, de cantos sofridos pelo time mandante, e vou calcular a média de cantos total, ou seja, a soma da quantidade de cantos que o time marcou com a quantidade de cantos que o time sofreu. Vou calcular o desvio padrão de cada uma dessas médias. Para a gente calcular o desvio padrão, a gente agrupa por home, a gente pega a coluna que a gente quer calcular a média, a gente utiliza o comando rolling para ser a média móvel, e aqui a gente utiliza o comando std, Standard Deviation. Depois vou calcular o coeficiente de variação. Para calcular o coeficiente de variação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o desvio padrão de cada uma dessas médias e dividir pelo valor da própria média. Então, temos aqui coeficiente de variação dos cantos marcados, sofridos e dos cantos total. Essas três primeiras informações aqui são apenas para o time mandante. A gente vai fazer a mesma coisa para o time visitante. Então, temos aqui, ó, média, desvio padrão e coeficiente de variação do time away. Então, onde tinha mandante na parte de cima, eu coloquei visitante. Então, média de cantos marcados, vou agrupar por away e vou tirar a média dos cantos marcados pelo away. Média de cantos sofridos, vou pegar, agrupar pelo away e calcular a média de cantos do home. Média de cantos total, vou agrupar pelo away e vou pegar HT cantos total. Aqui, para média, vou utilizar o comando min. Para o desvio padrão, o comando std. E para o coeficiente de variação, simplesmente dividir o desvio padrão pela média. Então, vamos executar essa célula. Vou selecionar agora apenas as colunas que me interessam. Vou excluir a coluna do desvio padrão e vou ficar apenas com as colunas de média. Também vou organizar para ficar a média e o coeficiente de variação perto um do outro. Então, ó, notem aqui, ó, média de cantos marcados, CV de cantos marcados. Média de cantos sofridos, CV de cantos sofridos. Média de cantos total, CV de cantos total. E aqui a gente vai ter a mesma coisa para o away. Notem que a gente tem alguns not a numbers, então a gente precisa eliminar esses not a numbers. Então, vamos eliminar e vamos ajustar o índice novamente. Então, temos agora 347 linhas. O que a gente vai fazer agora? Vou separar por home e away. Eu quero a média de escanteios do time mandante jogando em casa e a média de escanteios do time visitante jogando fora de casa. Então, eu vou pegar aqui somente as informações do mandante. Vou pegar os últimos 20 jogos para a gente pegar todos os times. Vou ordenar em ordem alfabética pela coluna home e vou resetar o index. Então, vamos executar. Então, o que a gente tem? Olha que tabela linda. A gente tem por ordem alfabética, esse índice aqui não quer dizer nada. A gente tem as informações de escanteios desses times jogando em casa no primeiro tempo. Então, por exemplo, vamos pegar o Ceará. Esses dados, pessoal, é da temporada passada, tá certo? Então, vamos pegar, por exemplo, o Ceará. O Ceará ele tem uma média de 1,8 escanteios marcados no primeiro tempo. Porém, ele tem um coeficiente de variação muito alto, acima de 1,3. Então, o Ceará não é um time confiável para marcar escanteios. Se a gente for ver a média de cantos sofridos, é uma média maior, 3,2, porém com um coeficiente de variação menor, ou seja, já é mais confiável. Bem como a média de cantos total, uma média de 5 escanteios no primeiro tempo, com um coeficiente de variação muito baixo, de 0,37. Lembrando, o que a gente quer aqui? A gente quer times que tenham uma média de escanteios alta com um coeficiente de variação baixo. Quanto menor for o coeficiente de variação dessa média de escanteios, mais confiável é essa média. Vamos ver agora o mesmo resultado, só que para os times jogando fora de casa.
Para os times jogando fora de casa, o que a gente tem? Fora de casa, o Ceará, nosso exemplo, ele marca um escanteio em média por jogo, marcou na temporada passada, com esse coeficiente de variação de 0,7. Já a quantidade de escanteios sofridos no primeiro tempo é 3,6, com a média com coeficiente de variação de 0,6. Média de cantos total 4,6, com coeficiente de variação de 0,62. Então a gente tem aí, quanto maior for a média e menor o coeficiente de variação, melhor é aquele time para a gente trabalhar no mercado de escanteios. Agora, vamos para a nossa análise no full time, análise no FT. Então, o que a gente tem? A gente tem esse mesmo código aqui, são as mesmas médias, os mesmos desvio padrão e o mesmo coeficiente de variação, só que ao invés da gente trabalhar no HT, agora a gente está pegando o jogo todo. Então, não vou entrar em detalhes, vocês podem ver que é o mesmo código, então vou só executar. Aqui, ó, a gente tem os not a numbers, que a gente precisa eliminar, e aqui eu vou separar time mandante e time visitante. Vamos lá para os times jogando em casa, né? Vamos ver qual é o melhor time, o time mais confiável para o mercado de escanteios no full time. Aqui é no full time e pegando apenas a temporada passada. O time que tem o menor coeficiente de variação aqui na temporada passada foi o Flamengo, com um coeficiente de variação de 0,1995, com a média de 7,6 escanteios marcados por jogo. Então, o Flamengo ele tem um alto índice de cantos com um coeficiente de variação baixo, ou seja, essa média é bastante confiável. De escanteios sofridos, aquele time que é mais confiável é o Corinthians, com a média de 0,199205, uma média de 4,2, média extremamente confiável porque temos um coeficiente de variação baixíssimo. Mas se eu quiser apostar na quantidade de escanteios total no jogo, a gente vem aqui, média de cantos total, desse time jogando em casa. E aquele time que nos passa uma maior confiança é o Atlético Paranaense, com uma média de 9,4 cantos por jogo, com um coeficiente de variação de 0,058. Coeficiente de variação baixíssimo para essa média. Vamos agora ver para esses mesmos times jogando agora fora de casa. Esses mesmos times jogando fora de casa, vamos logo para o cantos total. O time que tem o menor coeficiente de variação foi o Bahia na temporada passada, também com a média de 9,4 cantos por jogo. Então, caso você queira montar uma estratégia, o que é necessário? Você olha a média de cantos do time mandante jogando em casa. Se ele tiver um baixo coeficiente de variação, ok, aquele time é bom para o mercado de escanteios. Só que você também tem que olhar o time visitante quando joga fora de casa. Então eu sugiro que as entradas que vocês forem fazer, os estudos, quando vocês forem criar os métodos, procurem isso. Procurem jogos onde os mandantes, jogando em casa, possuem baixo coeficiente de variação e uma alta média de escanteios, e times que jogando fora de casa também possuam um baixo coeficiente de variação com uma média relativamente alta. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Vou deixar 2 vídeos para vocês. Hoje eu vou deixar o YouTube escolher quais são os melhores vídeos para vocês. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, onde lá a gente troca uma ideia todo dia e a gente ainda tem as nossas entradas dos nossos modelos de Machine Learning. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.